Vamos falar de arrecadação, então, do governo federal, que teve alta real de 12,13% em fevereiro, chegando a 186,5 bilhões, com ganhos em contribuições previdenciárias e também taxação de combustíveis, além daquele impulso gerado pela nova tributação de fundos exclusivos, os fundos dos super ricos. O número de fevereiro representa o melhor resultado já registrado para o mês na série histórica da Receita, que começou lá em 1995. Que leitura que a gente deve fazer desses números no seu ponto de vista, hein, Alan Gani? Olha, por enquanto, a política do governo focada em arrecadação, pelo menos nesses 2 primeiros meses do ano, tem dado resultado. Agora, eu não acho que seja uma política sustentável. Por quê? Porque a arrecadação, principalmente nesses 2 primeiros meses, decorreu de medidas extraordinárias. Então, você teve o efeito agora de taxação dos super ricos, das offshores, de um aumento de tributo ali, de aumento da eficiência tributária, mas isso não significa que isso vai perdurar ao longo do tempo, Evandro. Agora, o aumento do gasto público, ainda não saiu o relatório bimestral, vai sair amanhã, mas se a gente pegar com base em janeiro, houve aumento de despesas permanentes. Ou seja, qual que é a minha preocupação? Essa arrecadação, ela foi boa tanto em janeiro quanto em fevereiro, mas ela não é sustentável. Mas o aumento do gasto, ele se torna permanente. Aí não dá para ter resultado primário positivo se essa situação ocorrer. Por isso que eu defendo que o ajuste não seja feito, muito embora teve êxito nesses 2 primeiros meses, do lado da arrecadação, mas também do lado do gasto público. Piperno, você entende que o governo federal está obtendo o que pensou, né, de êxito em um lado, mas não está se dedicando nada ao outro, que é o corte de gastos no país? Bom, em relação à arrecadação, ele vai alcançando seus objetivos, mas aí eu vou concordar com o Alan. É necessário, primeiro, que a gente conheça melhor também o aumento das despesas, para poder saber de fato qual é o saldo disso tudo, porque também não adianta aumentar a arrecadação se as despesas vão crescer mais do que isso. Tá? É necessário que a gente conheça esses 2 lados. Segundo, é muito prematuro apostar que, por exemplo, o governo vai ter um resultado fiscal positivo, mas também não precisa ser nenhum gênio para deduzir que o governo vai ter um resultado menos desfavorável do que foi aquele do ano passado. Não vai mais acontecer, por exemplo, o 1,27 lá de déficit fora a conta lá de precatórios. Isso não vai se repetir. Agora, imaginando-se como todo o mercado aposta que o governo vai ter de fato um outro déficit, a questão é saber qual seria o tamanho disso. Se vai ser algo minimamente aceitável, chegar ao fim do ano com 0,3, 0,4, ou vai de novo repetir um resultado ruim de 0,7, 0,8. Então, ainda é muito cedo, muito prematuro para se comemorar, digamos, um resultado global. Dá para dar um mero sorrisinho de satisfação, por enquanto, por conta do aumento da arrecadação. Que caminho que você enxerga lá na frente, Dávila? Eu estou muito preocupado com o aumento do gasto público, infelizmente, porque eu vou dar um único exemplo que eu gosto de insistir aqui, porque eu acho que é um enorme rombo nas contas públicas e que vai, sim, abrir cada vez mais o buraco nas contas do governo, que é a questão da Previdência. Só com o aumento real do salário mínimo, o impacto que teve sobre a Previdência e sobre BPC, os benefícios, o Marcos Lisboa fez um cálculo só nesse primeiro ano, a gente está falando dos bimestres aqui, que o rombo do ano vai ser 20 bilhões de reais acima da expectativa do governo. Ou seja, para contingenciar as verbas do governo seria 23 bi. Se esse rombo da Previdência é de 20 bi, praticamente todo o contingenciamento vai para cobrir o aumento do rombo da Previdência. Então, é realmente preocupante como está acelerando o aumento das despesas públicas em itens, por exemplo, como previdência e benefícios. E isso só vai piorar com o tempo, porque é ano sobre ano esse valor, esse reajuste já foi prometido, será dado acima da inflação, crescendo mais
do que a receita. O outro segundo ponto importante é o aumento que vem tendo no funcionalismo público de novo, vem crescendo mais. Nesse estudo do Marcos Lisboa, ele mostra que nos últimos anos a população cresceu 18% e o funcionalismo público só no governo federal cresceu 35%. Então veja só o que está acontecendo. Mais gente trabalhando na máquina pública, mais benefícios, mais salário e mais aumento do rumo da Previdência. Então é algo muito preocupante. Se o governo não enfrentar a redução do gasto público, não tem como fechar essa conta. E ela só vai agravar, apesar do aumento da arrecadação. Mas é apenas um alívio num oceano de despesa que está cada vez mais fora do controle. Gani, você entende que o governo federal está com medo de tocar nessa ferida? Eu acho que, além do medo, é que isso faz parte do DNA da política econômica do governo federal. O governo federal... Como assim? Ele claramente optou por uma política econômica keynesiana, desenvolvimentista, onde o Estado ele tem o protagonismo de indutor do crescimento econômico. Então, fazendo obras, investimentos públicos, programas de transferência de renda para tentar aumentar o consumo e ter aquela ideia do multiplicador keynesiano, usar bancos estatais com taxas de juros abaixo do mercado para induzir o crescimento econômico, usar as empresas como Petrobras ou mesmo a Vale, que é uma empresa privada, mas por meio de conselheiros, para tentar também induzir esse crescimento econômico. Essa é a política desenvolvimentista. Agora, qual que é o problema dessa política desenvolvimentista? Primeiro, ela gera o aumento do gasto público, numa situação fiscal no Brasil que já é muito delicada. Ou seja, vai aumentar ainda mais o endividamento público. Aumentando ainda mais o endividamento público, Evandro, pressiona ainda mais a taxa de juros. E a despeito de algum efeito no crescimento econômico pelo lado do gasto público, a queda no investimento ela é maior. O que já ocorre, a queda no investimento, o PIB cresceu ano passado, mas houve queda no investimento, na formação bruta de capital fixo. Ou seja, eu vejo que essa queda do investimento ela é muito pior do que eventualmente aí um aumento desse gasto público gerando algum crescimento econômico. Outro ponto, isso pode potencializar também a inflação. Por quê? Porque os preços não são rígidos, mesmo no curto prazo. Os preços se movem e traz mais inflação. A inflação penaliza os mais pobres. Essa política ela foi adotada, iniciada ali no segundo mandato do governo Lula, depois no governo Dilma. E não deu certo, principalmente no governo Dilma, não deu certo. Por isso que eu sou contra, mas a gente vê esse filme se repetindo. Isso te preocupa, Piperno? Não, isso não. Não o fato de que, Por que não? O fato de que, por exemplo, o governo possa ser um dos indutores da economia, não. Até porque eu fico imaginando o seguinte, veja, primeiro, o Brasil ele tem muita dificuldade, aliás, todas as dificuldades, né, em andar sem esse tipo de estímulo. Eu nunca vi algo, enfim, o Brasil caminhar de uma forma diferente aqui. Nunca vi. E veja, eu sempre repito que não é só isso não acontece só por iniciativa do governo, mas também por pressão dos vários atores políticos e econômicos. A gente vê, não existe nenhum setor na economia brasileira que ele consiga andar sozinho. E a gente está vendo de novo, mais uma vez, pressão até do agro, que parecia nesses últimos anos ter andado à margem disso, né? Caminhando sozinho pelas próprias pernas e tal. E no primeiro momento de dificuldade, o que está acontecendo agora? De novo, já se articula, já a bancada do agronegócio, por exemplo, se articula para bater no caixa do governo. Então também não adianta a gente imaginar que o governo possa sair totalmente disso, que esses atores econômicos eles vão conseguir andar sozinhos. Não vão. No Brasil não é assim. Por que muitas vezes os setores... A Vila também estava discordando aqui, peraí, vamos lá então, Gani. Não, vai você primeiro, Não, por que muitas vezes esses setores pedem subsídios, etc. e tal? É justamente porque o Estado sufoca tanto os setores e as empresas... Olha a carga tributária, olha a taxa de juros, olha a taxa de juros, olha a carga tributária.
Então é claro que você também Depende, fica dependente do Estado. Agora, se esse Estado fosse mais eficiente, seria possível redução tributária e redução de taxa de juros. E aí as empresas não seriam tão dependentes do governo. Fala, Dávila. Não, os dados mostram uma coisa muito simples. Desde 1980, esse Estado intervencionista, indutor, despejar dinheiro na economia, não fez a economia crescer. Maior resultado, fotografia é que a gente cresceu em média 2,5%, que é um desastre para um país emergente, crescer 2,5% em média. Então, assim, desde 1980, nós insistimos em repetir o mesmo erro, achando que Estado indutor, despejar dinheiro na economia, vai fazer a economia voltar a crescer. E não está acontecendo isso. E o Piperno toca num ponto que aqui que é fundamental. Ele diz, porque ninguém consegue sobreviver sem o Estado. É exatamente isso. Uma economia extremamente fechada, com o intervencionismo do Estado, fez com que as empresas brasileiras não se tornassem competitivas no mercado global. Esse é o ponto. A nossa fragilidade é a queda de produtividade, é a queda de competitividade, justamente porque esses setores estão viciados em benefícios do Estado, ao invés de competir no mercado internacional. Então, o único setor que consegue competir é o agro. E o agro não é que é uma ajuda que nem os outros setores, é uma ajuda sazonal porque está numa crise. Isso é bem diferente do que acontece nos outros setores. Então, o Brasil continua a insistir na fórmula errada. E, no fundo, essa fórmula errada tem nome. É uma cultura política, tanto da direita quanto da esquerda, anti-mercado. É uma suspeita de que o mercado é uma espécie de mal necessário. Nós não confiamos em mercado. O mercado precisa ter interferência do governo, ajuste, regulamentação, porque esse negócio de mercado soltinho aí só vai fazer o rico ficar mais rico e o pobre mais pobre. É uma visão completamente errada, é aquela visão de jogo de soma zero, se um ganha o outro está perdendo, e isso faz com que o Brasil insista em políticas públicas erradas desde 1980. Não é possível que a gente não consiga aprender com os erros do passado e saber que repetir essa fórmula é apenas repetir o insucesso de uma política fracassada. Quer contra-argumentar algo, Piperno, para a gente arrematar? Sim, até porque se a gente fizer um recorte histórico, real, verdadeiro, é lá para trás ainda, não é só de 80. Agora, veja, eu reconheço muito disso que o Dávila falou, é verdade, só que agora não adianta também imaginar que se não for feito, por exemplo, digamos, uma saída gradual, a indústria, a economia brasileira, ela vai continuar parar em pé. Mas, Piperno, aí estamos de acordo, mas tem que ter um plano assim. O Brasil vai abrir economia, o Brasil vai ser uma das economias mais abertas do mundo daqui a 7 anos e vamos fazer um plano gradual. Eu concordo, tudo que deu certo no Brasil é gradualismo, inclusive o plano real. É tudo por etapa. Mas se a gente não tiver essa sinalização ali na frente, que daqui a 7 anos todo mundo vai ter que estar arregaçando as mangas e sendo competitivo no mercado internacional, fica todo mundo viciado. É o Estado babá, vai lá todo mundo pedir ajuda para o governo. Aí é um desastre. Essa forma já deu errado há 40 anos. E já foi governo de esquerda e de direita, todo mundo. E todos eles insistem na mesma fórmula. Não vai dar certo. Vai ser mais um rol do fracasso brasileiro. Quer arrematar algo, Piperno? Não, eu acho que tem que haver, sim, um gradualismo. O Brasil tem que se abrir para o mundo, o Brasil tem que buscar novos mercados. Por mais críticas que eu tenha feito, por exemplo, esse último projeto de benefício à indústria, nova política industrial, eu também vejo algumas virtudes e acho que é um projeto que mira exatamente a busca de mais mercados externos. De qualquer forma, nós vamos precisar esperar que isso amadureça, que as medidas, de fato, elas tomem corpo e que a indústria comece a dar resposta. Bom, Dávila já discordou. A indústria automobilística foi uma das que mais recebeu subsídios nos últimos 20 anos e entrega... Não, desde o Juscelino Kubitschek, desde 1950. Então, exatamente. O que não vai continuar. Mas aí tá o negócio. Eu reconheço e sou muito crítico, já falei 1000 vezes aqui. O que não quer dizer que daqui para frente vai continuar sendo igual. Se o passado é um bom guia... Não sei.